bom dia a todos. Bom, meu nome é Marlene Roque, acho que aqui os poucos colegas que se encontram, acho que todos me conhecem. E antes de começar a apresentação, eu gostaria de fazer uma contextualização do porquê desse tema. Foi um pedido, uma solicitação, uma sugestão, né, de uma COSCIEX numa dinâmica, no dia 20 de fevereiro, que no fenômeno da psicofonia, com uma EPICOM, ela solicitou que esse tema é muito importante nesse momento da REURBEX e que era para eu fazer um debate ou uma tertúlia. E ainda pediu, né, uma sugestão que ela deu que fosse embasada na gratidão, no trinômio gratidão, compreensão, generosidade. E no pré-perdão interassistencial. Quando ela falou, ainda lembrei, né, existe o verbete do Valdo, que é pré-perdão interassistencial, que é justamente o perdão da ignorância, da imaturidade alheia, derivado da compreensibilidade pessoal. É o perdão incondicional com assistência continuada. E também, hoje é dia 13 de maio, temos pouquíssimas mamães aqui. Gostaria de parabenizar e homenagear todas as mães, inclusive a minha, que está em Minas Gerais, com 86 anos. E a gente não pode deixar, no nosso contexto, enquanto intermissivistas, que a gente está lúcido, a gente sabe o que representa a maternagem na questão evolutiva, a gente não pode deixar de pensar na vertente da mega-fraternidade da maternagem, né? Quantas intermissivistas sabem que deram à luz por amizade raríssima ou por uma condição de fraternismo mesmo, de assistência. E também hoje é um dia super sincrônico aí, que a questão do dia 13 de maio, né? Que para mim é uma data muito importante no meu contexto pessoal, mas também é o dia da abolição, que nós comemoramos no Brasil, a abolição da escravatura. E eu gostaria, então, de agradecer aos líderes pela mega-fraternidade ao contribuir com a recomposição do Brasil, que tem a história manchada com a escravidão dos negros africanos no âmbito do Holocarma das Nações. Então, queria falar de alguns aqui, muito poucos, porque foram centenas, né? Às vezes, na escola, eles falam da princesa Isabel, é uma tremenda injustiça, ela foi só a cerejinha do bolo ali no finalzinho, já tinha pouquíssimos escravos naquela época. A maioria já tinha sido libertado. Então, aos líderes abolicionistas mega-fraternos, o meu muito obrigada, Eusébio de Queiroz, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, sem tirar o mérito de centenas de outros que deixaram suas marcas históricas pelos empreendimentos humanitários em prol da liberdade e igualdade. Então, viva a abolição dos escravos, viva aí os nossos amigos que já tinham uma mega fraternidade na sua interconsciencialidade. Muitos eram filhos, pertenciam a famílias escravocratas e abriram mão daquela condição justamente para ficar do lado dos escravos. Acho importante a gente pensar nisso. Então, podemos, gente? Vamos em frente? Vamos lá. Mega-fraternidade. A mega-fraternidade, ou o seu sinônimo mais correto, a interassistencialidade, é o ponteiro equilibrador geral das consciências e do próprio cosmos. A mega-fraternidade é a força, a essência, a ordem e a arquitetura do cosmos. É a partilha do amor próprio com o cosmos. A gente, lendo assim, parece ser fácil, né, gente? Não é bonito falar, partilhar o amor com o cosmos? É lindo. Mas a gente não está numa filosofia mais. A Conscienciologia não é mais uma filosofia, né? A gente já passou por isso aí de quantos milênios. A gente está numa condição de falar de ideias avançadas, mas de tentar vivenciar. E esse é o norte que eu gostaria de dar para a minha pesquisa aqui hoje com vocês. Óbvio que eu vou falar um tempo e daqui a pouco eu já parto para o debate para a gente poder enriquecer. Como é que a gente chega nisso? Porque quando a COSCIEX me solicita algo para falar de gratidão, compreensão e generosidade para embasar a mega-fraternidade, a gente tem que dar um passinho atrás, né? Vamos refletir, como é que a gente vai conquistar isso? E por falar em conquistar, a mega-fraternidade é uma mega conquista evolutiva, né? Mas ela está no cerne do autodiscernimento. Através de sua vivência, a consciência lúcida
a consciência lúcida conquista outras realidades evolutivas, tais como a cosmoética, a imperturbabilidade, a cosmovisão e a autotransafetividade. Eu fiz um apanhado de tudo que o Valdo escreveu sobre megafraternidade em todos os tratados, em todos os livros dele. Inclusive aquele que ele fala lá, aquela passagem com a monja, no capítulo 57, do Projeções da Consciência, né? Que a gente acha aquilo ali é algo assim, que até ele ficou emocionado. Então, vocês vão ver que é algo muito avançado e que eu acho ótimo da gente debater, da gente estudar, para a gente ter sinapse. Porque também, se a gente não começar a debater e não ter sinapse para poder adquirir, quando é que a gente vai... Entendeu? A megafraternidade vai brotar do Estado Mundial? Não existe isso. O Estado Mundial não vai brotar em algum momento, em algum lugar. Eu tenho um colega que fala, vai brotar lá na Unicim. Gente, não é assim, né? Tudo é conquistado paulatinamente e tudo requer muito esforço intraconsciencial e muita reciclagem. Então, a megafraternidade pressupõe um fraternismo veterano, né? Porque como é que eu vou ter megafraternidade se eu não sou nem fraterno? Não existe isso. A busca pela retroalimentação do amor a todos os seres em escala crescente. Hoje, agora há pouco, a gente estava falando das mamães, né? Todo mundo sabe que a mãe ama o filho mesmo, tem aquele ditado, né? Quem ama o feio, o bonito lhe parece. Então, começa com a maternagem, dependendo do nível da consciência. E nós vamos chegar numa condição, assim, de ter a maternagem por todas as consciências. Mas isso é do serenão para cima, né? A gente vai galgar degraus nessa escala. Tanto na escala evolutiva, quanto na questão do aprendizado desse acolhimento às consciências. A paciência persistente, a calmia íntima no cumprimento dos autoenfrentamentos propostos, o respeito, que é o reconhecimento e consideração ao nível evolutivo das outras pessoas, eu diria que essa é uma síntese, né, do para-direito. E para ter megafraternidade, a gente tem que pensar em alguns atributos mentais somáticos. Todos esses que eu coloquei aqui estão linkados de alguma forma com o que o Valdo descreve nos seus tratados. A mega-euforização, inclusive ele tem uma pensata que fala assim, mega-euforização significa mega-fraternidade. Aí depois ele tem uma outra que é assim, para direito significa mega-fraternidade. Aí eu falei, puxa, mas tudo é mega-fraternidade? Vamos com calma nisso aqui, né? Porque senão, como é que eu vou entender isso, né? Eu sou super crítica, sou super questionadora, e depois que eu li tudo e refleti muito, é que eu falei, puxa, tá tudo certo. Ele quer associar a mega-fraternidade, ele quis associar a mega-fraternidade como uma conquista top, né? De evolução mesmo, e a gente vai naquilo que a gente já consegue. Eu consigo entender o para-direito? Consigo. Em qual nível? Um nível mínimo. Entender. Vivencio? Muito pouco. Mas está ótimo, né? É a primeira vida que a gente está falando nisso. Para mim está muito bom. Acho que já temos sinapses de alguma coisa. Então, a mega-euforização é um atributo mental somático para chegar à mega-fraternidade, a generosidade, a compreensão, a gratidão, a imperturbabilidade, a ortopensenidade, o trinômio perdão, recomposição, reconciliação, que é o trinômio do para-direito, a concessão cosmoética, o universalismo, a tolerância e a abnegação e a qualificação diuturna da assistência. Gente, isso aqui eu fiz uma síntese. Se eu fosse colocar para vocês tudo que ele linkou com a mega-fraternidade, eu ia passar aqui 3 horas só falando dos links que ele fez. Eu achei que esses são os que a gente mais precisa e que a gente já tem sinapse. A mega-euforização, por exemplo. O Valdo ficou 3 anos e 3 meses aqui, de 2010 a 2013, fazendo a mega-euforização toda quinta-feira. E hoje, se você pega uma daquelas tertúlias que ele fez a mega-euforização, você acessa o holopensene. Você consegue atingir aquele patamar só de ver a tertúlia. Então, por quê? O que nos impede de fazer por nós mesmos aquele trabalho? Para nós, para distribuir, para democratizar o nosso bem-estar. Gargalos a superar, né? Porque para chegar naqueles atributos ali evoluídos, nós temos gargalos.
O orgulho, lógico que eu fiz uma síntese, né? Tem muito mais, mas eu fiz uma síntese. O orgulho, que é o conceito exagerado de si próprio, a sede de poder. A intolerância, a falta de habilidade em reconhecer e respeitar as diferenças. A inveja, que é a emoção primitiva levando à vontade frustrada de possuir os atributos de outrem. O preconceito, que é a atitude pré-concebida e discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Aqui eu até abro um parêntese para poder sugerir um verbete. O verbete evitação da evitação, que eu acho que a gente pode pensar nisso para poder chegar a esses atributos avançados. O que é essa evitação? É a eliminação de posicionamento emocional, animal, instintivo, imaturo, de repúdio a alguma pessoa com a qual não simpatizou desde a primeira vista e com quem decidiu cortar relações, em definitivo, de modo irrevogável, sem manter quaisquer relações pessoais ou mesmo chegar mais perto, mas, ao contrário, enfrentar e encarar a assistência interconsciencial, pessoal e alheia, necessária, dominando os sentimentos primitivos de aversão, antipatia, ciúme, inveja, acolhendo a consciência com respeito, compreensão, atenção, mega fraternidade, desassediadora. Gente, esse verbete talvez seja uma das definições maiores que tem na enciclopédia, a evitação da evitação. Eu sugiro que depois vocês leiam. E um outro também que a gente pode estudar, que foi um dos que mais me causou impacto em toda a enciclopédia, é a centrifugação do egão. É um verbete espetacular. E a tertúlia também foi muito boa. Fala muito disso, porque não adianta a gente falar das coisas avançadas se a gente não olhar para a nossa intraconsciencialidade, para o que nós precisamos de fazer para poder adquirir aquilo. E temos gargalos, todos nós temos, a gente não vai mudar milênios de uma manifestação numa única vida, porque nós fizemos um curso intermissivo e acessamos essas ideias avançadas. Acessar, eu acho que foi até fácil, a gente teve aí o aporte dos amparadores. Entender também, nós temos uma intelectualidade muito boa, na média, todos nós fizemos parte de grupos intelectuais do passado, então entender essas ideias para a gente, isso é tudo muito simples. Agora, o que é o gargalo? É vivenciar. Esse é realmente o gargalo, é o complicado que eu acho. Então, respeito aos princípios conscienciais. Quando eu falei que eu fiz a pesquisa dentro dos tratados, eu peguei os principais pontos que o Valdo escreveu sobre mega fraternidade. Quem estava aqui aí durante os últimos anos de tertúlia e mini tertúlia, ele falava muito na questão dos milípedes, inclusive ele tinha um recipiente que ele recolhia os milípedes por onde ele passava e depois ele jogava no jardim com o maior amor e carinho, como se fosse com o respeito que aquela consciência merece. Então, a pessoa generosa com tendência à mega fraternidade respeita todos os princípios conscienciais, sejam vegetais, subhumanos, humanos e extrafísicos. Sente intenso bem-querer pelo próximo, seja este quem for. Tá aí um outro desafio, né, gente? Eu não vou nem adentrar, porque cada um de nós aqui sabe muito bem como é complicado as nossas inter-relações, no cotidiano. Um outro viés, uma outra vertente muito falada, que ligada à megafraternidade, é no contexto da dupla evolutiva. A intercooperação energética, parapsíquica, afetiva e intelectiva faz o par tarístico sinérgico, constituindo a parceria da dupla evolutiva exitosa. O par tarístico representa a ponte inicial para o amplo contexto da megafraternidade, através da vivência da intercooperação e intercompreensão. A megafraternidade a caminho da transafetividade. Essa talvez seja a mais sofisticada e a mais complexa. No nosso nível evolutivo, enquanto portadores aí de 4 corpos e nessa condição humana. Ser amável todos os dias com a mesma pessoa duplista é a primeira lição prática da megafraternidade. Ok, até aí tudo bem, né, gente? Marido, esposa, ok, beijinhos e abraços, é fácil ter afeto.
Ao vivenciar os verdadeiros sentimentos elevados, os duplistas optam pela evolução, transformando a mega fraternidade no caminho para a autotransafetividade. Aqui já complexificou, né? Porque um dos sinônimos de autotransafetividade é justamente o sobrepairamento da sexualidade, né? E isso é complexo, né? Enquanto seres humanos é bastante complexo. A transafetividade, que é a assistência interconsciencial, mental-soma, ou Atares, é o verdadeiro amor da mega-fraternidade, tangível, bem superior à carícia soma-soma ou Atacom. É a transcendência máxima da afetividade através do amor doador, evolutivo, mental-somático, com as concessões superando as exigências. É o amor puro dos serenões e serenonas. Aí agora está explicado, né, gente? Amor puro dos serenões e das serenonas, aí está fácil de entender. Ok, tudo bem, nós não somos, mas é para a gente fazer isso, dar de ombros? Ah, não, transafetividade é só para os serenões, né? Não é, né, gente? Porque senão ele não teria trazido a Verponk para a gente, é porque a gente já tem condição de começar a ter sinapses disso. O que eu entendi? Inclusive, eu escrevi um verbete que ele me pediu, tem lá mais de 200 itens. Eu associei, peguei toda a enciclopédia e associei num verbete. Eu penso que o que ele queria nos passar, né, com a minha pesquisa foi o seguinte, é que nós vamos deparar, a partir de agora, né, que a gente vai chegar numa condição de liderança interassistencial depois da segunda dessoma, nós vamos deparar com muita gente do nosso passado antigo. Então, a gente tem que ter essa sinapse de transafetividade aqui no intrafísico. Por quê? Porque você sabe, ao estar lúcido no extrafísico e já ter tido essa sinapse aqui no intrafísico, fica mais fácil de dominar os instintos, né? Porque a gente vai encontrar não sei quantas milhares de pessoas. Ele mesmo brincou comigo, que vocês vão mais encontrar é ex-duplista para fazer resgate. É complicado, né, gente? O ex-duplista está lá sem nenhuma noção de curso intermissivo e sem nenhuma noção dessas ideias. Ainda está, muitas vezes, sem passar pela segunda dessoma, está achando que está num corpo humano. Dá de cara com você, começa a te, né, jogar energia de afetividade, de sensualidade. Se nós não estivermos muito lúcidos, o que vai acontecer? Nós podemos correr o risco de entrar na onda. Ao invés de fazer o resgate, a gente fica por lá. Não é assim? Sem lucidez. Aí esperando um amparador ou um colega mais lúcido resgatar, olha que vergonha. E vai ser uma tremenda vergonha. Olha, tem uma coisa que ele falou que não me chame, vocês vão ter que se virar, vocês vão entrar nas baratrosferas sozinhos, a não ser que tenha um amigo que tenha o mesmo link com a consciência. Isso ele falou, tipo, suponhamos que eu e Eduardo fizemos parte de uma mesma vida, de uma consciência que tem que ser resgatada. Aí eu e ele podemos nos juntar, unir forças para ir lá naquele local e fazer o resgate. Mas é eu e ele porque tivemos aquela vida junta, nós dois temos link. Se não, não, é sozinho mesmo. Então, por isso é que eu refleti bastante sobre a questão da transafetividade. Porque não é para essa vida, mas é para a gente ter sinapse dos nossos próximos encontros e dos nossos próximos patamares que a gente vai galgar a partir da liderança interassistencial. Se tudo der certo, né, gente? Acho que vai dar. Segundo o Valdo, tem um ponto a favor, né? De um ex-duplista. Você, a Janete, quer falar, Janete? Anota aí para você falar depois, então. Eu vou fazer a minha exposição e eu penso em dar uma visão de conjunto para todo mundo. E aí a minha sugestão é vocês irem anotando e daqui a pouquinho a gente volta em qualquer slide que vocês quiserem, tá bom? Como eu disse, né, a mega-euforização é uma das verpons e um dos atributos que ele linka muito com a mega-fraternidade. Então, o sectarismo e o facciosismo são incompatíveis com a mega-euforização, que ocorre com o transbordamento das energias conscienciais homeostáticas. É o descortino temporário do estado íntimo do serenismo e da paravivência das comunexes evoluídas. Então, assim, a mega-euforização já é muito avançada, só que nós conseguimos fazer aqui, né? E isso ele deixou bem claro, se a gente for refletir, voltar um pouquinho no tempo, ele deixou bem claro que a gente consegue, porque senão ele não teria investido 3 anos aqui durante 20 minutos todas as semanas, justamente fazendo assistência para 4 consciências e centenas de consciências, que segundo ele aquilo era um minicampo de SCP-2. Então, nós conseguimos por nós mesmos.
Nós conseguimos porque nós temos energossoma, nós conseguimos porque nós temos sinapse, nós conseguimos porque a mega euforização, embora seja uma vivência energossomática, ela passa pelo mental soma. Tem que ter discernimento. Eu quero isso, eu vou fazer isso por mim mesma. Mega euforização significa mega fraternidade. É uma pensata que está no léxico, né? E o que precisa, gente? Porque aí é cada um que vai pensar na sua condição, né? Aqui não tem receita de bolo. O Valdo mesmo não deu receita de bolo. Ele deu as verpons para a gente aprofundar e debater. A higiene consciencial e a ortopensenidade são requisitos para se chegar à mega euforização. A mega euforização redimensiona os autovalores, podendo levar ao esvaziamento dos interesses mundanos. Isso é muito importante, porque se a gente já tem essas sinapses de transafetividade, de mega fraternidade, e se nós já conseguimos vivenciar a mega euforização, a gente consegue direcionar os nossos valores, o nosso tempo, a nossa energia para algo mais evoluído, né? Eu não sei, acho que a maioria de nós aqui mora na Cognópolis. Essa noite teve uma festa que foi até agora, acho que até agora às 8 horas da manhã, a hora que eu estava chegando aqui tinha festa. A gente não tem mais isso, ok. Mas nós ainda podemos priorizar mais ainda, podemos levar mais um pouquinho ainda, porque tudo requer muito esforço, né? A gente não vai galgar nada de graça só porque a gente entende intelectualmente uma verpom. Então, o serenão é anônimo para não constranger as pessoas com sua felicidade. Isso, para mim, chega até a mim com um impacto, porque eu já tive contato com o serenão num campo de ECP2, e, aliás, não foi de ECP2, não, foi num campo da ProEx, quem estava era o Pedro Fernandes e a Marina Tomás, 2012. E muita gente, e tinha um serenão no campo. Não quer dizer que estivesse com ele, estava no campo. E era perceptível. E quem percebeu começou a chorar, sem motivo nenhum. E eu fui uma, chorei. Depois eu falei, mas que vergonha, que vergonha. O serenão, só porque você adentra o holopensene de uma consciência, você começa a chorar. É vergonhoso. Eu cheguei aqui e contei para o Valdo aqui no meio da mini tertúlia, porque eu fiz questão, eu vou me expor, porque eu tenho que aprender a ficar sem vergonha quando deparar com um holopensene mais evoluído. Senão, como é que vai ser? Eu não vou poder ir nem visitar as comunidades evoluídas, porque eu vou começar a chorar, vou dar trabalho para o amparador. Não, né, gente? Aí depois, quando eu cheguei aqui na tertúlia e falei, né, Valdo, eu fui para o curso tal, chegamos lá, tinha aí um serenão X, aliás, eu não sei qual serenão, mas muita gente chorou, eu fui uma. Aí ele pegou e lembrou, né, para me acalmar e acalmar os chorões, ele lembrou que ele próprio chorou naquele capítulo 57 da monja, que ele tem aquele contato com a monja. Vou até ler um pedacinho, porque eu acho que é um dos episódios que mais evoca o holopensene da fraternidade, da mega fraternidade. Então, está no livro Projeções da Consciência, a experiência de Zéfiro com a serenona monja, em 19 de dezembro de 79. Aí está lá no livro. Por toda parte, a mensageira, num silêncio absoluto que tudo compreendia, espalhou inspirações e energias para a melhoria da saúde, dos ânimos, da pacificação, do entendimento fraterno que se experimentava fluindo da sua ternura, compreensão, humanidade, abnegação e todas as ideias e os sentimentos elevados e construtivos de que ainda não sou capaz de produzir por mim mesmo. Despertei-me no soma e verti lágrimas sentidas por alguns minutos, quando me lembrei do relógio. A existência humana exigia continuação. Então, assim, o Zéfiro, que era um amigo raríssimo, né, da monja, ele teve essa experiência. E muitos de nós também já passamos por isso. Chama a atenção, né, que o fato de estarmos aqui no intrafísico, por que ele fala ali, ó, a existência humana exigia continuação? Porque se dependesse dele, eu não voltava, né, gente? Aquilo lá era muito melhor do que ficar aqui. Mas não é o nosso caso, né? Se todos nós temos aqui um corpo e uma proex a cumprir, e nós vamos ter que aprender a lidar tanto com o holopensene muito baratrosférico, sem nos contaminarmos, daqui a pouquinho eu vou falar disso, como também adentrarmos um holopensene sadio, homeostático e da serenologia, sem constranger o serenão que está fazendo a gente chorar, né? Só de estar perto.
é uma vergonha. Mas, de qualquer forma, eu acho que só da gente ter essa sinapse, olha, aconteceu isso comigo porque eu percebi um holopensene. Já é alguma coisa, já percebi um holopensene diferenciado. Então, tá bom, né, gente? Vamos ser positivo, né? Vamos ser realistas dentro do nosso nível e fazer força. Então, mega fraternidade interpares, que é a condição da amizade raríssima, né? Gostar de alguém especificamente é fácil. Gostar de todos os seres humanos é mais difícil, exigindo maior compreensão. Através da dedicação às pessoas, aprendemos a gostar das consciências participantes de nossas vidas pretéritas. Ao ampliar o círculo de nossas relações com o grupo evolutivo, é que nascem as amizades raríssimas e as equipexes da mega fraternidade com a paralencologia. Vejam que ele colocou bem claramente que nada brota, assim, eu não sou amiga raríssima da Janete ou da Carol nessa vida, né? Não nasceu essa amizade raríssima hoje. A gente passou por várias condições aí durante a série X, condições de amizade e muitas vezes de rivalidade, de inimizade, para chegar numa condição, porque a evolução é isso, para acolher todas as consciências como se fosse amigos ou pai, mãe e filho, obviamente que tem que passar pelo vínculo consanguíneo muitas vezes, né? O que é a questão do paradireito, da recomposição? Trazer para a maternagem, né, aquele algoz ou aquela vítima para fazer a reconciliação. Só que no nosso caso, como a gente já tem um nível, né, de maturidade, principalmente através das verpons do curso intermissivo, a gente não precisa dessa consanguinidade, a gente pode passar pelo discernimento. Não, eu tenho dificuldade com aquela pessoa ali, mas como eu sei que eu tenho uma recomposição a fazer, eu vou empenhar esforços para me dar bem com ela, para desfazer esses vínculos patológicos e de interprisão do passado. E com isso, a gente forma as amizades raríssimas e as equipexes, porque, igual eu falei, né, agora há pouco, dos resgates que a gente vai fazer, muitas vezes a gente tem algumas consciências que fazem parte do mesmo grupo. E se a gente tem num amigo uma condição de amizade raríssima, a gente começa a constituir a nossa equipex. Nós vamos adentrar uma baratrosfera X, né, porque nós temos relação com aquela pessoa. É muito mais fácil eu ir com 3, 4 amigos do que eu ir sozinha, vocês concordam? Quando a gente vai dar uma aula, não é muito bom a gente ter uma equipe que espera a gente, traz a água, abre o computador, faz tudo para a gente? É muito mais fácil, é a equipe. Né? Se eu tivesse que fazer tudo sozinha, quem já fez itinerância e tem que fazer tudo sozinha, sabe da dificuldade. É muito difícil, é muito complexo. Então, a amizade raríssima, ela não brota também numa vida só. Ela é construída, ela é constituída vida após vida, mas agora, nesse momento nosso de viragem mesmo, de patamar evolutivo, a gente consegue transformar um ex-algoz numa amizade raríssima, se a gente quiser. Basta querer, ter entendimento e empenho. O sentimento fiel, recíproco de afeição, simpatia, estima ou ternura, de modo elevado e singular, no qual a atração do convívio afetivo comum em patamar evolutivo, além das ligações por laços de família ou por atração sexual. Era o que nós todos tínhamos aqui, né, com o Valdo. Todo mundo sabe que participou de vidas passadas dele. E nem sempre positivas. No entanto, estava todo mundo fazendo maior força para ajudar e vice-versa. Ele ajudou muito mais, mas todo mundo, quando ele pedia qualquer coisa, todo mundo se empenhava. Por mais difícil que fosse o trabalho, as pessoas se empenhavam em tentar realizar. Isso é a amizade raríssima. Né? É a gratidão por um trabalho realizado anteriormente e agora a gente já formando uma equipe maior. E aí eu chego no trinômio mental somático, que é a gratidão, compreensão, generosidade, que é requisito para a vivência da mega fraternidade. Para os colegas que chegaram depois, esse tema eu estou falando justamente por causa de uma sugestão de uma consciência numa dinâmica que pediu para eu falar sobre o tema embasado nesse trinômio, que era para falar sobre esse trinômio que embasa a mega fraternidade. Então, há sentimentos que somente existem com atributos mentais. Por exemplo, a gratidão depende sempre da memória. A conquista evolutiva de hoje é motivação para a nova conquista daqui a pouco.
é o que a gente está falando de pré-intermissiologia, daqui a pouco a gente vai estar na liderança interassistencial e nós vamos precisar das nossas amizades cultivadas aí durante essa vida. Por que essa vida aqui, enquanto conscienciólogos, né, a gente está implementando uma ciência nova, dificílima, por sinal, mas a gente está tentando fazer o nosso melhor, escrevendo artigos, né, muitos estão escrevendo livros, dando aulas aqui num domingo de manhã, gélido, fazendo força, todo mundo está fazendo muita força. E a gratidão, quando ela me passou esse trinômio, eu ainda perguntei para ela, está até anotado aqui, eu falei assim, é gratidão pelo curso intermissivo? Aí a Consciex ainda me deu um puxão de orelha com maior diplomacia. Também, mas principalmente pela presença dos amparadores diuturna e esse balneário bioenergético que vocês nem valorizam tanto. Então, foi um tremendo puxão de orelha, né? A gente está realmente num paraíso, num balneário, num oásis. Ela falou oásis bioenergético. E a gente, às vezes, não valoriza o que nós temos aqui. Né? Talvez pela questão da abundância, não sei. A gente aí, cada um temos que pesquisar. Gratidão, que é o segundo, que é o primeiro, né? É o primeiro atributo que ela falou desse trinômio, é a qualidade expressa em palavras, gestos ou atitudes, tá certo aí, Edu? Ou atitudes de quem é grato, estado de reconhecimento espontâneo pelo benefício, auxílio, favor, intercessão fraterna ou serviço relevante. Enquanto a pessoa precisa receber muita gratidão dos outros, ainda não apresenta gabarito para ser admitida à assistência permanente e discreta de amparador extrafísico. Porque a gratidão é de nós para com o outro, não é esperar que o outro, olha, eu vou fazer aqui essa tertúlia, tá, gente? Mas, ó, eu quero que todo mundo aqui depois venha aqui me agradecer, tá? Porque eu estudei para vir aqui falar para vocês isso, então vocês têm que vir me agradecer. Isso não é gratidão, né? A gratidão que a gente tem por estar aqui podendo falar dessas ideias evoluídas. A gratidão pelos amparadores de ter nos propiciado um curso intermissivo e de estar sempre conosco aqui ajudando. Então, não é a gente esperar a gratidão do outro, é a gente ter a gratidão não só pelos amparadores, também, eu não sei se vocês lembram, mas o Valdo falava que ele era muito grato aos assediadores, que eram eles que propiciavam maior evolução, e não os amparadores. Porque é óbvio, né, gente? Quando você faz a consciência mudar de patamar, você muda todo um contexto, um grupo inteiro. Os amparadores já estão bem. Lógico que você tem que ser grato e querer sempre eles do lado. Mas você precisa ficar tentando ficar do lado das consciências que estão piores do que nós, né? Para tentar ajudar e para mudar. Porque senão como é que vai chegar o Estado Mundial um dia? Eu já falei que não vai brotar ali na esquina, né? Vai brotar da nossa intraconsciencialidade, do nosso autoexemplarismo, das reciclagens e do nosso exemplarismo que vai fazer as consciências patológicas, autocratas, admitirem os seus erros e quererem mudar, se espelharem nos nossos trafores, que nós também já fomos assim. Compreensão, quanto mais evoluída a compreensão da consciência, mais cultiva a gratidão, ou seja, a generosidade reversa que exige automemória cosmoética. Veja que aqui tem tudo a ver com o que a Consciex falou. Aqui fala em gratidão, fala em automemória e fala em compreensão e generosidade. Isso só me leva a refletir que tudo já está muito escrito nos tratados. A gente é que às vezes não dá tanto valor e não aprofunda os estudos. Precisa das Consciex ficar chamando a atenção da gente para debater mais sobre determinado tema. Isso aqui não é meu, tá, gente? Nada, não tem uma linha desse trabalho aqui meu. Está tudo nos tratados. Então, a compreensão avançada da interassistencialidade humana é o prenúncio do bem-estar intermissivo da consciência. Isso quer dizer o quê? Que para a gente ser amparador, para a gente estar bem no extrafísico, só fazendo assistência, porque é isso que acontece no extrafísico, é só assistência, a gente tem que compreender que isso é o que tem de mais avançado. A interassistencialidade é o que tem de mais avançado. E não a gente achar que está fazendo favor, não, estou perdendo meu domingo aqui de manhã, podia estar nas cataratas. Não, é o que tem de mais avançado, é o que tem de melhor para a gente fazer, é isso aqui, não é para as cataratas. A gente pode ir para as cataratas, mas não agora.
A generosidade, que consiste em dar antes de ser solicitado. Assim como a gratidão, eu não tenho que ficar esperando que os outros me agradeçam, a generosidade eu não tenho que esperar o outro me pedir para eu oferecer, né? Ela vem um pouquinho antes. Ela elimina o ressentimento, a mágoa e a represália. Viver é reciclar. O passado fica, o presente passa, o futuro chega. A generosidade prova a superioridade do homem sobre os outros princípios conscienciais nessa dimensão. Generosidade é perdão. E perdão não é acompliciamento. Então, assim, vocês vão ver que tudo é um jogo, parece um jogo de palavras, se a gente passar batido assim. Mas não é, tudo de uma lógica muito grande e de um passo a passo que requer muito esforço, muita paciência e muita teática. E a modéstia, que é além da condição de imperturbabilidade, da mega euforização e da ortopensinidade, para dar início a essa vivência, não podemos fazer acepção de pessoas. Temos de ter modéstia interassistencial e autocompreensão. Você atenderia a um mendigo maltrapilho que bate à sua porta com a mesma disposição em que atende seus amigos? É claro que não, né, gente? Sinto muito, mas eu não atendo. Né? E eu ainda, aqui eu não coloquei tudo, mas a pensata que o Valdo escreveu, ele foi mais, é bem o estilo dele, né? Muito provocador, né? Ele ainda falava, pode ser o Jesus Cristo que está à sua porta. Então, assim, ele mexe com meio mundo quando escreve um negócio desse, né? E não é por acaso. Né? Eu não abro a porta, se bater na minha porta, me diga, eu não vou abrir. Eu não tenho parapsiquismo suficiente para poder fazer isso, para poder saber se eu não vou sofrer um dano. Semana passada eu dei uma aula e falei disso. Sabe o que aconteceu no mesmo dia? Em São Paulo, uma moça foi fazer isso e foi estuprada. Aí o Jorge me mandou, Marlene, veja a sincronicidade, me mandou, saiu num jornal, que uma estudante universitária ficou com muita pena do mendigo, fez um macarrão instantâneo para ele, levou, depois ele a seguiu, e entrou na casa dela e estuprou. Tinha sete mulheres na casa, eram estudantes. E aí conseguiu fazer com uma, né, e as outras chegaram. Então, assim, veja a sincronicidade, que não é porque está aqui que a gente tem que sair, abrindo a porta e fazendo... Não. Espera aí, vamos com tudo com muita calma. Ele falou que pode ser o Jesus Cristo, pode não ser. Pode ser, exatamente. Pode ser o Jesus Cristo, pode não ser. Isso está no DAC, na página 814, eu acho. Então, assim, tudo tem que refletir. Eu tenho parapsiquismo para saber se aquele mendigo não é só o Jesus Cristo. Tem muita gente boa que está numa condição muito negativa na rua. Né? E tem jeito da gente ajudar, mesmo aquele lá, baratrosférico, sem levar para a nossa casa. Tem jeito. Eu falei na minha aula semana passada, eu fazia parte, antes de chegar na Conscienciologia, eu fazia parte de um grupo de reiki. E o chefe lá, o mestre, ele fazia reiki nos moradores de rua. Eu não, mas ele fazia. Né? Então, assim, algum benefício devia ter, ele conseguia limpar de alguma forma. Então, assim, cada um é que vai saber o que pode fazer com isso. Não é só ler aqui e sair que nem doido, abrindo porta para todo mundo. Não é assim. Até pelo desenvolvimento da TENEPS. Exatamente, exatamente. E o pré-perdão assistencial, que foi uma das dicas também nesse fenômeno que a Consciex me passou, porque... para mim, é um dos conceitos mais avançados e mais difíceis de ser vivenciado, que é o ato de perdoar, relevar, desculpar e ser clemente com racionalidade e lógica antecipadamente para com a falta cometida pela consciência a ser assistida. É o perdão mental somático através da compreensão de que aquele ofensor agiu daquela forma por ignorância e imaturidade evolutiva. Então, quer dizer... A pessoa, o antecipado é você já se antecipar. Olha, aquela pessoa ali, ela pode me fazer algum mal. Mas como eu sei que ela é mais imatura do que eu não vou nem... não vai nem chegar até o ato dela. Eu vou relevar. É isso, e aqui é difícil para a gente, no nosso nível, porque o psicossoma pega. O outro fez fofoca, fez... injúria, fez calúnia, daqui a pouquinho eu vou mostrar um exemplo de mega fraternidade. E a gente fica todo, né, alterado, querendo, para quem é do direito, querendo fazer justiça. Não, vou entrar na justiça, vou pedir danos morais. Não é assim que a gente fala, Carol?
O povo do direito passa assim, não, isso é injúria, calúnia, difamação, está no código, no artigo tal, não sei o quê, é assim que a gente pensa. E não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Lógico que tudo tem que ser, igual eu falei no negócio do mendigo, tudo a gente tem que ver. Mas na maior parte das vezes, o pré-perdão assistencial é quem está muito lúcido quanto à questão das recomposições, quanto à questão dos parafatos. Nós sabemos que, principalmente no nosso contexto, né, tenepsistas, todos nós participamos aqui de cursos e voluntariado, tem muita consciência junto com a gente, querendo aprender e ser assistida. E muitas vezes as pessoas não estão lúcidas. Então, a recomposição, que eu vejo também como um exercício para a megafraternidade. A megafraternidade é o resultado da interprisão grupo kármica entendida e ultrapassada pela consciência, através da vivência e aplicação do autodiscernimento. Haja paciência, maturidade, humanismo e muita generosidade pessoal e grupal de nossa parte. Isso aqui, para mim, é a síntese do para-direito, né? É aquilo que a gente estava falando, viu, Colares? A recomposição, a vivência da megafraternidade. O que o Valdo fala? Para-direito significa megafraternidade. Esse aqui é a síntese, ó. É a recomposição. É ultrapassar a questão da interprisão, pelo mental soma, pelo discernimento. O para-direito, que é o rapport interassistencial, acontece com a compreensão dos fatos e parafatos. O autoparapsiquismo lúcido propicia, qualifica e acelera as recomposições grupo-kármicas a partir do entendimento do para-direito. Eu já falei no Megapensene, né? Para-direito significa mega-fraternidade. Não passou? Passou. No Megapensene, nós podemos tirar uma síntese para as recins necessárias. A partir do exercício da interassistência para-direitológica, buscando o perdão e o respeito pelas consciências, imprimindo afetividade e doação no convívio com todos, nós vamos saber quando é que a gente precisa reciclar, o que nós precisamos reciclar. Esse Megapensene, para mim, é muito ligado com a questão das nossas recins, dentro do para-direito. As recomposições, o que eu preciso mudar, o que eu preciso recompor. Esses são os desafios evolutivos na pré-intermissiologia. Eu fiz questão de grifar aí o megafraternidade, que é saúde psicossomática. Eu estou falando aqui que é mental somática, mas a gente precisa de uma saúde mental psicossomática para entender. E nós que estamos aqui de 4 corpos, não adianta ficar falando lindo, maravilhoso numa teoria do holossoma, sabendo que os corpos são indissociáveis, né? A não ser quando você está projetado. Então, é muito complicado a gente ter o tempo todo um corpo influenciando o outro. Então, nós temos que ter saúde somática, saúde energossomática através da megaforização, saúde psicossomática através da megafraternidade, saúde mental somática, que é o autodiscernimento, e a saúde holossomática um dia, com a serenologia. A imperturbabilidade é o maior ajuste da consciência às leis do cosmos, que é a autovivência da megafraternidade. A consciência lúcida não se abala, nem com louvações, nem com injúrias, quando fundamentada na auto-imperturbabilidade. Aqui chegou o momento que eu queria falar com vocês sobre a questão da concessão cosmoética. Nessa mesma dinâmica, aliás, numa dinâmica depois, uma consciência sugeriu que eu lesse essa carta dos blogueiros espíritas, que o Valdo é uma carta falada, né, no dia 14 de abril de 2010, que estava tendo aquela tempestade publicitária para os neo-intermissivistas chegarem. E aí o Valdo escreveu uma carta aberta, porque tinha muita calúnia, muita difamação, e a consciência pediu para a gente lembrar daquela carta, falar em tertúlia, porque tem muito intermissivista perdendo muito tempo com isso, né? Em defender as ideias, sendo que o próprio Valdo fez a maior concessão. Quem ler aquela carta na íntegra vai ver que ele fez a concessão cosmoética e a descensão cosmoética. Ele falou na linguagem espírita, ele falou de amparadores espíritas, vários deles. Eu não trouxe a carta toda, são 3 páginas e está lá no site das tertúlias. Eu só trouxe um pedacinho para a gente pensar no que é essa questão da imperturbabilidade e da concessão cosmoética dentro da megafraternidade. Então, está lá no site. Todos vocês que estão debatendo aí a minha personalidade, o que eu considero que é uma honra, não mereço tanto. Vocês devem esquecer a minha pessoa e lembrar daquilo que eu faço questão de mostrar aqui. Ideias avançadas, fora de série, terríveis,
A Tares, muito difícil de ser feita, antipática. O mais inteligente é averiguar por vocês mesmos, diretamente. As portas estão abertas. Eu nunca fechei as portas para ninguém. Eu atendo todo mundo que aparece aqui no tertuliário. O tertuliário foi construído para promover debates técnicos úteis. Pesquisem a nossa vivência do dia a dia na Cognópolis e veja se temos assistências dos bons espíritos. Deixemos de lado as conversas moles dos blogs. Pesquisemos arregaçando as mangas da camisa. Não penso em responder com ênfase às críticas. Eu não respondo essas bobagens, essas tolices. O que interessa para mim é julgar a mim mesmo. É o problema de estar fazendo o julgamento da minha verdade, porque eu sou um dos primeiros aqui que vai encontrar com o transmentor, que é o evoluciólogo do nosso grupo. Fale a verdade para você não se arrepender amanhã. Então, isso aqui está adaptado, é apenas um trecho. Por que eu trouxe? Para mostrar a questão da concessão cosmoética, da questão da não ofensividade, da questão da imperturbabilidade, do perdão antecipado. Tudo isso é vivência prática que nós tivemos aqui. Por isso a Consciex me solicitou que lesse e passasse para as pessoas. Porque tem intermissivistas que não estão chegando porque leem essas bobagens de internet, né? Porque o que mais tem ali na internet tem muita coisa boa, já. Eu penso que a Conscienciologia está extremamente bem consolidada. Qualquer assunto que a gente vai pesquisar já tem. Mas tem também as bobagens que falam justamente sobre a pessoa física do Valdo, que é ridículo. E é o tom que ele deu na carta, né? Minimizou. Podem falar à vontade. Eu continuo com a assistência dos amparadores. Nós vamos nos encontrar nas quebradas da evolução. É mais ou menos por aí. Então, eu deixo aqui expressa a minha gratidão a todos pela oportunidade interassistencial, principalmente de poder debater nesse local aqui de poder da Reurbex, que é o tertuliário. Eu considero aqui um local de poder extrafísico da Reurbex. Eu penso que aqui acontece muito mais coisas do que a gente pode aferir, né, pela nossa condição, nosso parapsiquismo incipiente. E aqui está a bibliografia. Nenhuma das frases, infelizmente, que eu falei aqui, nada fui eu que escrevi. Está todos nos tratados. Um dia eu espero poder escrever com essa autoridade moral aí que o Valdo e os amparadores inspiraram. Então, agora sim, podemos abrir para o debate qualquer assunto. Foram muitos assuntos, né, Janete? Mas a gente pode voltar em qualquer deles aí. Obrigada. Posso começar? Por favor. Estou fazendo esse começo, startando esse debate, justamente porque eu estou sentindo necessidade disto. Então, eu anotei algumas conclusões minhas aqui em relação a tudo que você está falando, a sua didática de apresentação, a sua paradidática, a forma e o conteúdo, que é muito profundo. E eu coloquei aqui a seguinte situação, que somente pela autovivência eu consigo compreender esses conceitos tão avançados que o professor Valdo nos deixou e que a gente tem a responsabilidade de compreendê-los através da vivência. E aí eu fico aqui me perguntando, e questionando, e talvez para nós todos aqui, não só para mim, que se alguém puder tirar proveito, melhor ainda. A opção ou assim, a escolha de você fazer essa apresentação hoje aqui para nós, sem uma interação durante a sua explanação, foi escolha sua, ou é um processo de didática, para não perder o fio da conversa, porque eu acho que é muito importante. Mas eu percebo que, várias vezes, eu fiquei com vontade de interagir com você. Desculpa, eu peço desculpa. Não, mas eu estou falando justamente isso aí, porque eu quero ser sincera aqui, compartilhar com todos nós aqui, devido a essa experiência que eu tive aqui agora, nesse momento. Porque se eu falo de mega fraternidade,
no processo da interassistenciologia, e quando você colocou aqui como o primeiro atributo mental somático para a gente chegar a algumas conclusões em relação a esse conceito tão avançado, é a mega euforização. E quando eu faço alguma coisa que eu percebo pelas minhas sinaléticas ou pelos resultados aqui, que existiram processos positivos, quem sabe eu consiga sentir, eu sinto uma pontinha dessa mega euforização, que é a alavancagem, a automotivação, para que eu continue pesquisando esse assunto pesquisando e vivenciando isso. Uhum. Então, assim, é um compartilhamento que eu estou fazendo, compartilhando com vocês. Eu aceito, você entendeu o que eu quis dizer? Eu aceito as críticas, Janete, mas eu gosto de... eu já fiz a terceira apresentação. Eu gosto de explanar o assunto para dar uma visão de conjunto. Mas você poderia ter me abordado. Eu, várias vezes ali em cima, enquanto mas não é queixa minha. Não é queixa, não. Não estou me queixando de forma alguma. Não é queixa, eu não senti como queixa. E nem é crítica também. É uma exposição sincera minha. Sim, eu então, recebo com muita mega fraternidade, com muito aprendizado, com muito aprendizado. Porque a gente percebe que existe um esforço muito grande por parte dos nossos expositores aqui. O seu trabalho hoje aqui foi maravilhoso, o encadeamento das ideias, tudo dentro de uma condição assim muito positiva. Tá bom. Mas, no meu ponto de vista, teria sido mais positivo ainda se a gente pudesse ter interagido na hora certa, no momento certo. Quer dizer, eu estou falando por mim. Tá agora, bom. O debate está aberto e quem quiser utilizar... Mas eu deixei espaço para você falar quando você começou a falar do seu Não, eu entendi. Até gostaria que você falasse eu entendi. nesse assunto. Eu entendi, não entendi. E você que não quis. Então, assim, tem aí a parte também da... Posso ajudar? Pode. Tá, licença. Esse campo de megafraternidade, ele é muito análogo, muito próximo, se não mesmo da pacifismologia. E também o paradireito é muito próximo. Então, a paratécnica que eu percebo é que ele cria um sinergismo, e você tem uma ansiedade de falar e de participar muito grande. Uhum. Isso faz parte desse tipo de campo. Então, todo mundo quer participar, quer entrar. Então, quando se faz um campo sobre paz, alguma coisa, acontece a mesma coisa. No final, todo mundo... Isso, às vezes, acaba até chocando os egos. Não é o nosso caso aqui, tá? Não, mas, assim, isso faz muito parte. Isso faz parte da paradidática nossa. Tanto é que, quando a gente consegue entrar no veio desse tipo de campo, a gente escreve muito mais, expande muito mais. Eu escrevi um livro em 3 meses sobre pacificidade. Mas eu acho importante a Janete falar, porque ela é muito experiente. Sim, está correto. Ela é muito mas o que está acontecendo é esse padrão energético desse campo que propicia isso. Tá? E uma ideia que me veio, eu estava até escrevendo, expandindo, Marlene, as vias da paz e da pacificidade são várias, né? Cada um chega numa. Mas um crescendo que traz esse campo para mim, que quando a consciência alcança a megafraternidade, depois de viver alguns fraternismos, né? Algumas fraternidades, ela também chega na sua paz. Então, um pensamento que também veio para mim desse campo, tá? Legal, obrigada, gente. Fala aí, Edu. Quem está controlando é você, querida? Eu estava pensando, assim, que mega fraternidade, essa colocação que você trouxe é interessante, eu também fiquei com vontade de falar, né, no meio, né? Mas eu entendo o seguinte, que a mega fraternidade, muitas vezes... eu acho que até sempre está ligada mais a Atares, né? E o esclarecimento, às vezes, ele é um pouco antipático, mas ele é didático, né? Uhum. Então, às vezes, a didática ela está à frente, ou vem primeiro até do que o próprio bem-estar no momentâneo, né? Uhum. Então, eu penso assim, a mega fraternidade, a gente tem uma ideia de que é aquela coisa de paz total, mas eu penso que a paz vem depois, né? Perfeito. Na hora, nem sempre. Na hora, às vezes, é importante... Mexe. Falei de coisas aqui, pode, não é que sempre seja antipático, mas pode ser, né? Impactoterapia, pode ser... Eu falei aqui, em nenhum momento eu falei que eu tenho mega fraternidade, tá, gente? Eu estou correndo atrás do fraternismo, né? A mega fraternidade, eu falei aqui, o amor puro dos serenões e serenões, nós estamos bem longe, né? Mas eu aceito com muita receptividade, porque a Janete é muito experiente, para mim tem muito valor. Mas, por outro lado, eu compreendo isso que você falou, que a questão
didática e paradidática, às vezes, para as pessoas que estavam aqui ter uma visão de conjunto de tudo que eu pesquisei, se eu deixasse falar de cada coisinha, não teria, entendeu, Janete? Ia quebrar, né, Ia quebrar. Mas, assim, de qualquer forma, eu peço desculpas pelo desconforto. Isso aqui, né, Janete? A Janete sabe que ela é da equipe, né? Depende muito do estilo do apresentador e depende do tema que ele traz. Tem temas que são bons a pessoa começar logo de cara com o debate. Tem temas, e principalmente eu penso os temas mais avançados, eles são bons você dar um embasamento antes. Porque senão você já parte de uma premissa errada. Uma premissa né? fica Torta, rasa, né? a pesquisa, Exatamente. entendeu, É bom, às vezes, você dar um embasamento geral e partir dali para cima o debate. Tá certo. Obrigada. Não quero aqui. E monopolizar, só contextualizar mais e nem também me explicar, porque eu não vejo necessidade Não, disso aí. já tá Mas claro. o que eu vejo é que não importa para onde e quando e de que forma nós vamos utilizar aquilo que nós ouvimos, que nós sentimos, que nós precisamos, que é o processo de autenticidade. Isso. De autenticidade. Então, eu vejo, eu sinto assim, é o meu temperamento, por isso que eu falei, é a minha opinião pessoal, a minha conclusão. Então, assim, eu acho que é interessante que todos aqui que estão presentes, se quiserem, tiverem vontade de expressar a sua eu acho em interessante debate, isso, só para a sabe, fraternidade. porque a gente está num debate, eu acho super importante a gente ser aberto, igual a Janete falou. E isso também, para mim, chega como um elogio, Janete. Sabe por quê? Isso quer dizer que eu tenho abertismo para você falar aqui. Tenho certeza que se fosse determinados professores que estivessem aqui, você não teria coragem de falar. Você falou porque eu te dou abertismo para isso. O Redu falou porque eu dou abertismo. Ele falou porque eu dou abertismo. Sabe, Marlene, se tivesse que aqui determinado professor, você não falaria. Se Agora, tivesse não, aqui o Valdo Vieira, não falaria. o que eu posso Entendeu, dizer, gente? o que eu posso negócio da mega fraternidade, como é que pega? Agora, o que eu posso, disso que você falou, muito, muito importante para mim, é que, e se fosse algum tempo atrás, comigo, seria assim, por causa de uma não mudança ainda minha. Mas eu acho que, assim, quando a gente muda, o processo ele continua muito, muito coerente, não tem muito disso daí, não. Mas isso aí é muito bom, a gente vai aprendendo, como é bom a gente aprender. É a interassistência, né? Eu acho legal também. Obrigada, Janete. Vamos lá, gente? Todo mundo mega fraterno aí. Hoje é 13 de maio, abolição da escravatura. Ó, então, o pessoal chegando aí. Posso fazer uma pergunta, então? Claro. Pergunta não, né, gente? A gente está num debate. Não é para mim, então não. tá. É para todo mundo então, aqui. Eu queria ouvir, assim, você que estudou bastante esses temas, como que a gente vê na prática, para a gente, esse crescendo da mega fraternidade com a transafetividade, né? Porque são duas coisas bem assim difíceis, distantes. Como é que é esse crescendo, esse processo de um para o outro aí? Eu cheguei a falar en passant, né, Edu, quer ver? A mega fraternidade, está bem dentro. Quando o Valdo começou a falar dessa verpõe, ele falava dos princípios conscienciais, que era dos milímetros, as aranhas, não mate as aranhas são importantes. O duplismo, se você não tiver uma dupla evolutiva, você não vai conseguir fazer a ponte para a mega fraternidade. Não é isso que a gente escutava isso desde o CIP, gente? É isso que eu escutei no meu CIP, foi isso. Então, isso era o que falava-se sobre mega fraternidade, a questão da dupla evolutiva. Só que aí, quando chegou em 2012, em maio de 2012, o Valdo começou a falar de transafetividade. A tertúlia era lá no Salão Verde, a mini tertúlia era lá no Salão Verde. Eu me lembro que foi dia 11 de maio de 2012, porque como eu escrevi sobre o tema, né, ele me pediu para eu escrever, eu me lembro com muita clareza desse dia. E ele começou a falar nessa questão, a linkar a questão da transafetividade com o sobrepairamento da sexualidade. E aí causou um desconforto terrível, né? Porque, imagina, até então era o contexto aqui dos conscienciólogos e das verpons, era a questão do sexo diário dentro da dupla evolutiva. Aí, de repente, chega aí uma tal de transafetividade falando que era para sobreparar a sexualidade, porque... então, assim, criou um desconforto tremendo, não sei se vocês se lembram, né? Muita gente veio perguntar, teve gente que foi na casa do Valdo, falava, Valdo, você está falando isso agora porque você já tem 80 anos, tudo isso ele escutou, tá, gente? Tudo isso ele escutou, e eu sou testemunha. Então, assim, é muito complexo, sendo que a minha percepção, a minha pesquisa me levou no seguinte sentido, não é para você deixar a sua sexualidade
agora nessa vida, não é isso. É que nós, porque em 2012 o Valdo começou a falar da Verpom pré-intermissiologia, que foi em setembro, né? Que o transmentor veio aqui e disse ele que estava com mais de 40 consciências e falou, não, 40 consciências não, eram várias. Ele falou todos aqueles que vinham aqui nas tertúlias estavam lá fora numa comemoração extrafísica, porque nós tínhamos chegado a um nível de maturidade das ideias, das Verpoms, que o Valdo já poderia falar sobre essa questão da pré-intermissiologia e da liderança interassistencial, que era o nosso próximo trabalho quando a gente ultrapassasse a segunda dessoma. Então, nesse contexto, é que eu vi a importância da transafetividade, porque o que ele falou para a gente aqui, o que nós vamos mais encontrar no extrafísico, são ex-duplistas. E se são ex-duplistas, e se estão sem lucidez, e tem aquelas energias ainda, né, da afetividade, da sensualidade do passado, porque a consciência que não passou pela segunda dessoma, ela acha, né, gente, que está vivenciando aquilo ainda, ela acha que está naquela vida. Quando ela vê você, né, 2000 anos atrás, você não vai lá de Eduardo de roupinha branca, não. Você vai lá de Eduardo, né, sei lá, um egípcio, sei lá, um romano, você aparece lá para a consciência, ela vai te ver e vai achar que você estava ali para reatar um possível romance, um possível namoro. E não é isso. Você está ali para resgatar ela, para dar lucidez para ela, para tirar ela dali, para levar para um determinado local, né, uma comunex intermediária, para depois ela ser assistida, para depois você encaminhar para a ressoma. Talvez vai ter que nascer com ela, dependendo do nível, né, de inter-relação que tem no passado. Então, foi isso que eu entendi da transafetividade, para a gente já se precaver aqui no intrafísico, saber, porque tudo que a gente estuda aqui no intrafísico, eu penso, é muito denso. Você leva para... Você não perde mais. Porque estudar no extrafísico e vir para cá, quantas vezes o Valdo falou que tinha consciências invejosas de nós? Invejosas. Ele usou essa expressão. As consciências, mas como assim? Consciências lúcidas invejosas? Invejosas da condição de vocês estarem aqui no intrafísico se dedicando a essas verpons, porque eles sabem o quanto é difícil. O quanto é difícil. Uma consciência, por exemplo, eu não vou esconder o nome, tá, gente? Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele apareceu numa dinâmica uns 2 anos atrás e falou, ele fez questão de falar com o EPICOM. Eu gostaria muito de ressomar e de trabalhar com o paradireito. E falou num tom de receio de chegar aqui e ter tanta coisa para fazer, porque essas consciências são polivalentes, são multifacetadas, fazem qualquer coisa que elas pegam para fazer, elas fazem bem. Então, dedicar a uma verpom, a uma ciência extrafísica é muito difícil. É muito difícil da gente alargar algumas coisas para poder ficar aqui, debatendo e tentando vivenciar. As consciências lúcidas, com receio de não conseguirem chegar a esse nível que a gente está de dedicação, de implementação, de constituição, de consolidação de uma ciência extrafísica em plena intrafisicalidade. Não sei se eu te ajudei, Edu. Ajudou sim. Eu só queria falar uma coisa que eu também penso, isso que você falou, que eu acho muito importante. O que a gente materializa aqui fixa muito mais na holomemória do que tudo que a gente estudou lá. Isso. Porque lá é vamos dizer assim, para você trazer de lá para cá, é muito mais difícil. Quando você fixa e quando você consegue materializar alguma ideia ou mesmo estudar isso aqui, vai ser mais fácil para você lembrar na próxima vida. Eu concordo da lembrança material do que da lembrança extrafísica. Eu concordo. Por que o Valdo pediu para construir laboratório do paradireito, a Ágora Cognopolita, né? Porque tudo isso já vai implementando um holopensene, ainda que seja pequenininho, gente. Está lá o laboratório, às vezes passa um mês sem ninguém ir. Tá, se eu construir a água, se a gente construir, consegue aí, vamos arrumar, juntar um grupo, construir. Será que o nosso povo vai querer debater assunto evoluído ali naquele calorão, né? A gente mora em Foz do Iguaçu, entendeu? 5 horas da tarde está 35 graus, cheio de mosquito. A água tem que ser aberta. Será que o povo vai querer? Aí eu cheguei a questionar isso. Ele falou, não interessa, tem que construir. Porque é justamente a intrafisicalização que atrai, entendeu, Janete? Atrai as consciências que estão ainda com receio
nem de chegar aqui na vida humana e não conseguir. Ainda que ninguém vai debater lá, está lá o Holopensene, ela foi construída para aquilo. Ninguém quer ir no laboratório do Para-Direito, está ali, quem não vai é que é bobo. Ele falava isso, não falava? Quem não for nisso é mulher do padre, quem não lembra de brincar assim. Então, assim, está aqui, pega quem quer, né? Pega quem pode. A nossa obrigação, porque nós convivemos com uma consciência, né, do nível do Valdo, que veio aqui, fez esse trabalho todo, nossa obrigação é tentar expandir e deixar da melhor forma para os que vão chegar, porque daqui a pouco a gente vai estar no extrafísico, é o heterorevisamento. A gente vai estar no extrafísico e vai adquirir muito mais sinapses, porque aqui a gente está muito limitado, eu reconheço a nossa limitação, mas a gente já vai ter um aporte a mais. A questão da transafetividade, eu vejo que é isso, é de não sucumbir no extrafísico, e mesmo enquanto projetores. Gente, nós somos telepsicistas, a gente participa de curso, né, de dinâmica. A gente depara com muita coisa baratrosférica no extrafísico. Então, não é só na segunda de soma. É agora mesmo. Às vezes, a gente chega num campo e fala, nossa, peraí, vamos com calma. Né? Não dá nem para sair do corpo, porque você vê que o negócio está complicado. Então, assim, tendo essa noção de transafetividade, que as consciências estão muito patológicas, ela vai achar que a gente está ali atrás dela é para ter um romance. Não é, entendeu? Porque senão a gente é engolido, igual aquilo que eu te falei. A gente é engolido por um bolsão e vai ter que ser resgatado, passando vergonha. Né? Então, é nesse contexto que eu acho que é a diferença da transafetividade e da megafraternidade. Mas, assim, são pesquisas, são ideias, não tem nada. Tudo que a gente fala aqui, eu acho que eu esqueci de falar no início, são verpons, né? Eu vou entender de um jeito, você vai entender de outro, a Janete vai entender de outro. Eu vou tentar vivenciar de um jeito, Carol de outro, minha amiga de outro. Então, até a gente atingir uma maturidade integral, a gente vai tateando. Mas é o que eu falei, eu acho muito positivo. Né? A gente já está aprendendo a que não é uma filosofia. A Conscienciologia não é mais uma filosofia. A gente tem que esquecer isso, porque eu vejo as pessoas replicando ideias como se fossem vertentes filosóficas. E eu não vejo assim. Eu vejo que tem o passo a passo e as gradações. É 1 centímetro que eu consigo? Não consegui abrir o campo para poder fazer pergunta na minha aula de megafraternidade? Ok. No próximo eu vou abrir no primeiro slide. Aprendi. Né? Então está tudo certo. É por aí. Então... eu achei muito interessante, né, que eu não sabia que era você. Quando falou que o tema era megafraternidade, eu quis vir. E uma das coisas que eu vi aqui, que eu tenho uma admiração muito grande por você, porque Obrigada. Eu vi você no início, lá em Belo Horizonte, e você sempre trouxe essa postura, sua crítica. E era muito legal, porque quando você ia perguntar, eu ficava olhando. Vai sair alguma coisa ali que eu não estou pensando ainda. E a sua frase, Marlene, que eu traduzo você, é a que você usou aqui hoje. Nada é fácil, tem que ter muito esforço. Então, eu lembro de essa frase, eu posso dizer que é você. Sempre disse e continua dizendo, e realmente é isso aí. Agora, o que eu queria comentar aqui é o seguinte, o que você falou aí, a última fala sobre a questão da filosofia, sobre assistência, né? Eu vivi isso, então eu ficava assim, gente, mas eu não sinto essa assistência. Eu fico aqui, eu falo, eu estudo, eu faço uma coisa, faço outra, ainda não sinto. Comecei a sentir um pouquinho dentro das dinâmicas da megafraternidade. E aí eu falei, gente, é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que aprender o que é isso. Com o Marcelo, né? E eu comecei a participar mais, ficar mais assídua. E teve uma vez que eu cheguei lá, já tinha fechado, e eu fiquei muito frustrada com aquilo. Não, mas eu queria estar ali dentro e tal. Fui embora. Quando chegou em casa, eu entrei no campo. Eles me colocaram, eu tive uma mega ali extrapolacionismo, digamos assim, que eu fiquei naquele campo e eu senti o que é a megafraternidade. E pela primeira vez na vida eu senti ali aquela emoção, aquele sentimento que nem não era emoção, do que é ser fraterno. E aqui, o que você está falando aí hoje, da transafetividade, eu fico imaginando aí o que poderia ser a mais, além daquilo, né? Porque eu queria segurar aquele campo ali para sempre. Por que eu não seguro? Então, isso é uma pergunta que eu tenho comigo o tempo todo. Eu já senti um pouco daquilo, então eu posso sentir novamente. Então, a hora que você afirmou aí que a gente já pode sentir, que a gente tem capacidade, né? Que a gente tem que correr atrás e firmar esse sentimento, eu penso nisso também o tempo todo, porque eu lembro desse padrão.
Por que eu não fico naquele padrão o tempo todo? Não tinha conflito, não tinha nada que me impedia ali de gostar de todas as pessoas. Então, isso tudo entra na questão do ego, né? Que ainda a gente está trabalhando em cima dele. Então, muito bom, eu gostei muito da sua colocação aí, do tema, da forma com que você está colocando aí, principalmente na questão do Valdo nessa carta. Porque eu que sou de Uberaba, eu sei o quanto o negócio lá é difícil. Complexo, né? Muito legal, muito bom mesmo. Está de parabéns. Obrigada, Luci, né? É Luci, minha colega de CIP. Os afins se atraem, né, gente? Todo mundo já, gente, vivenciando todas as verpons? Bem, Marlene, uma coisa que eu estou pensando comigo, uma vez o Waldo comentou com o nosso amigo que a mega fraternidade você viu outro como irmão, né? E a transafetividade como filho. Você correlaciona, você já pensar alguma coisa a respeito de a transafetividade ter um adendo mais do afeto dentro dela, ou um crescendo de afeto, que talvez a mega fraternidade talvez não teria, ou um afeto diferenciado? Eu tenho algumas coisas aqui, ó. O contexto, assim, se você pegar a definição ipsis literis, né, que ele quis deixar, porque é óbvio que transafetividade, muitas vezes, se você fizer um apanhado sobre a palavra, ela está muito linkada com a questão da mega fraternidade. Mas se você pegar a definição ipsis literis, que está no DAC, ele fala da questão da sexualidade. Ele fez questão absoluta de deixar isso muito claro, essa diferenciação, né? Então, ó, a superação das emoções instintuais prepara o conceptáculo do micro-universo consciencial para a vivência lúcida do amor puro, inerente às consciências evoluídas. A autocognição, ao suplantar as paixões humanas, transcende as afeições comuns pela interassistencialidade. A fraternidade calculada é superior ao amor instintivo. Então, assim, eu percebo, né, se você pegar lá no DAC o que ele escreveu, que ele quis diferenciar, né? Ele escreveu o verbete mega talvez um afeto mais elevado. É um afeto que você... É como se fosse assim, você amava aquela pessoa com paixão, né? Quem aqui não teve 15 anos e amou aquela pessoa? Nada no mundo interessava, era só aquela pessoa, né, gente? Aquele primeiro namorado. Nada mais, nem pai, nem mãe, nem irmão, nada. Nem a escola, era só o namorado. Não era isso? Lá nos 15, 17 anos. Então, eu penso assim, quando ele falou no negócio, eu falei, nossa, né, é até difícil, porque a gente já passou, tem tanto tempo que a gente passou dessa fase, a gente volta no tempo e lembra como a gente amava aquela pessoa. Porque o amor paterno e materno é muito do pai para o filho. O filho não dá tanto valor. O pai e a mãe é que dá um valor tremendo, né? Então, quem não é pai e mãe, no nosso caso, fica mais complexo de entender. Então, ele teve que trazer a questão da sexualidade, da emoção instintual, para a gente ter um grau de comparação. Contraponto. A maioria de nós aqui, de intermissivistas, não tem filho. Porque a gente tem pai e mãe, mas a gente não dá aquele valor que o pai e a mãe dão para a gente. Não é isso, Janete? Você ama muito os filhos, né? E os filhos amam, mas eles não... Igual eu estou falando, quando a gente era adolescente, a gente queria distância do pai e da mãe, não é, gente? Começou a namorar, queria distância. Podia nem ver, né? Quanto mais longe, melhor. Não é isso? E, no entanto, o namorado, você queria ele, se pudesse, 30 horas por dia. Então, eu penso que ele trouxe isso num contexto para a gente ter essa sinapse de que nós não temos filhos, então um amor maior que você tem nessa vida, que você tem lembrança, é aquela paixão. É você transformar aquela energia toda daquela paixão num amor puro, por todas as consciências. E isso é muito complexo, né? Igual eu falei aqui durante toda a exposição. Bacana. Alô, Marlene, você falou e a teoria própria definição da mega fraternidade é mais uma relação pessoal de consciência, ou de grupo no máximo, né? E qual é a relação que teria a mega fraternidade com a política, ou com o governo universal, ou com o Estado mundial? Dá para se fazer uma relação, ou ampliar,
ou especificamente o mais a mega fraternidade, tende a ser entre a relação pessoal, consciência a consciência? Não, a mega fraternidade, o embasamento do Estado Mundial é a vivência da mega fraternidade. Tem total relação. E uma das coisas que eu não falei aqui, mas eu falei dentro dos atributos que a gente tem que ter para vivenciar a mega fraternidade, é justamente a questão do universalismo. Né? Não adianta você falar em mega fraternidade se você tiver o sectarismo, né, de um partido político. Então, o universalismo defende uma filosofia aberta, apartidária, é a ideia da mega fraternidade. Isso está dentro do bojo da definição do universalismo. A mega fraternidade está dentro do universalismo. Uma está contida na outra, entendeu? Você precisa de mega fraternidade para ser universalista e você precisa de ser universalista para viver a mega fraternidade. É que os conceitos, é aquilo que eu falei, gente, o Valdo está brincando comigo, né? Tudo agora é mega fraternidade? Megaforização significa mega fraternidade. Para direito significa mega fraternidade. Aí é que eu fui aprofundar os conceitos. E ele fala, e ele joga com as palavras, justamente porque ele sabia do nosso nível que a gente ia começar a filosofar. Vamos filosofar, que as ideias são boas, a gente já tem essa facilidade do passado, está tudo certo. E não é bem por aí. Então, foi por isso que ele distribuiu mega fraternidade para tudo que é jeito, para tudo que é verpom, para a gente começar a pensar. Né? Você tá coberto de razão. O Estado Mundial, assim, você não estava aqui ainda, mas eu falei no início sobre os abolicionistas, que no meu entendimento, hoje é 13 de maio, eles já vivenciavam algum nível de mega fraternidade. Muitos deles pertenciam a famílias escravocratas. E, no entanto, eles abriram mão de suas famílias, das ideologias, das suas famílias nucleares, em prol do escravo. Isso aí já era um nível de mega fraternidade. Né? A questão da maternagem também, no nosso nível. Nós temos colegas intermissivistas que estão totalmente lúcidas quanto à questão da maternagem. Está trazendo a consciência para assistir. Não é aquela coisa do egoísmo, né? Porque tem gente que quer se perpetuar através do filho. Né? Isso é uma condição egoísta. Já tem uma maternagem mais evoluída, que é a maternagem lúcida. Então, tudo são gradações. Eu penso que é por isso que ele foi colocando, né, vários contextos, mega fraternidade, distribuindo. Se você pegar assim, eu não sou boa de desenho, mas se você pegar e colocar num gráfico, ele coloca em quase tudo. Ele coloca no Estado Mundial, ele coloca no universalismo, ele coloca na megaforização, ele coloca na ortopensenidade. Aí ele fala que está caminho para a transafetividade. Então, assim, são conceitos, né, para a gente aprofundar e debater. Marlene, eu penso que no Estado Mundial avançado, que a gente vai ter o proto, a tentativa, os erros, os retrocessos, um passo adiante, 2 passos atrás, né? Mas no Estado Mundial avançado, essas fronteiras políticas, né, geopolíticas e as fronteiras conscienciais, elas vão estar abaixo. Aí entra uma seara de respeito e de compreensão que vai dar o tom da mega fraternidade. E aí vai ser o Estado Mundial. Eu penso assim, que eu estudei bastante também, assim, bastante não, que a gente tem tão pouca coisa, né, gente? Eu estudei um pouquinho do que tem, né, sobre o Estado Mundial, que é o Valdo, o Chaim escreveu, anotações de tertúlias. Eu sou muito perguntadeira, muito questionadora, perguntei muita coisa, anotei muita coisa. Então, diante desses registros, eu refleti bastante, inclusive estou escrevendo a respeito do assunto. Não vai brotar de um momento para o outro, ali na esquina ou dentro da Unicim. É transição, é processo. Tudo é transição e é através de nós, através da nossa reciclagem, igual eu estava debatendo com o Edu aqui mais cedo, através do nosso exemplarismo. Eu era autocrata no passado, agora eu não sou mais. Então o que eu posso fazer para eu ajudar aquela pessoa que ainda é autocrata a não ser? É tudo conta-gotas. Por que ele nem falava? O Valdo nem chutava. As pessoas tentavam tirar dele um período. Valdo, quando é que vai ter o Estado Mundial? Aí ele falava, só se eu chutar, porque tudo vai depender de vocês, né? Da reciclagem do grupo. Queria uma data. Aí ele falava, milênios. Eu não falo nem poucos e nem muitos. Ele falava milênios, porque milênios são milênios. Aí eu inferi, no meu livro que eu estou escrevendo, milênios pode ser, né, acima de 2, porque menos de 2 é um só, então não milênios. São vários. E pode ser... Vários, muitos vários. Então, são milênios.
Mas, né, a resposta é essa. Mas tudo, eu percebo, não sei se vocês percebem, provavelmente sim, que a Reurbex está muito intensa. Extrafisicamente, as coisas estão Acelerado. bombando para que tudo se agilize. Eu percebo dessa forma. E extrafisicamente está tendo um grande empenho para que a Terra promova o Estado, comece a pensar em Estado mundial. Você vê as questões políticas, a gente nunca teve isso, nunca. Né? É negativo, né? O povo querendo fazer média. Não adianta querer, tem que passar pela limpeza, botar tudo para fora. É igual a gente, né, Janete? A gente não gosta do negócio, tem que falar. Tem que falar. Eu estou engasgada aqui, eu preciso falar. Está certo, tem que falar. Porque senão leva para casa, fica engasgada, fica chateada. Está tudo certo, gente. Exatamente. Então está tudo certo. Eu acho que o movimento é esse. Agora, Marlene, diminuindo nossas fronteiras conscienciais, aumentando um pouquinho do nosso respeito e interconsciencialidade, a nossa politicologia vai ser diferente do Estado mundial do que essa que a gente nossa tem agora. política, total. Não, acho que não sobra quase nada. Assim. Eu acho que, não sei se você já viu aquele verbete Proto-Estado Mundial que o Valdo Kiss, ele escreveu para implementarmos aqui, dentro da Cognópolis. Proto-Estado Mundial aqui, num grupinho pequeno, através do Conselho dos 500. Por que lá em 2009, dezembro de 2009, ele fez a proposta do Conselho dos 500? 9 anos se passaram. Cadê o Conselho dos 500? Não tem Conselho dos 500. Chegou a 200 e pouco e encerrou as atividades. Né? O grupo não teve fôlego para poder constituir um Conselho dos 500. Agora, eu vou culpar o grupo? Se eu culpar o grupo, eu vou ter que culpar a primeira pessoa, sou eu, que não participei e não fiz nada. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu tenho que apontar é o dedinho para mim, narizinho para mim. Então, não dá para culpar ninguém, só dá para olhar para a gente. O que eu não fiz, eu já posso fazer, né? Porque foi tentado e não foi conseguido. A gente pode tentar. Então, assim, tudo é tentativa e erro, tentativa e acerto, tentativa e acerto. É tudo a conta-gotas, é tudo começar por aqui. Eu não vejo outra forma. Eu vejo que aqui é um grande exemplo para as consciências que estão ressomando. Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho aqui dentro, né, acho que ainda estamos longe, assim, a minha opinião pessoal, estamos longe de constituir um proto-estado mundial aqui dentro da Cognópolis. Mas penso que temos condição nessa vida ainda. Já temos a ideia. Temos a ideia, temos o verbete e temos aí 500 verbetógrafos. Agora falta 500 para compor o Conselho dos 500. Então, assim, tudo é paulatino, tudo vai depender dos nossos debates. Eu penso que faltou muita conscientização política, não estou falando para a política, não. Política, as pessoas não sabem o que é democracia. Tá? Eu tenho colegas que estavam à frente do Conselho dos 500. Política do passado é muito forte ainda. Né? É muito forte. Não existe democracia em lugar nenhum. Nunca houve e não há ainda uma democracia pura em lugar nenhum do planeta. Agora a gente está debatendo sobre o Conselho dos 500, me veio a ideia que a gente vai começar com os debates iniciais, aprova uma coisa, faz outra. Mas a seara maior do Conselho dos 500 seria essa levedação da politicologia nossa, grupal. Exato. Esse avanço, essa evolução dessa politicologia. Então a gente não saiu nem do primeiro degrau ainda, que é tentar formar e tentar superar as primeiras discussões. Não, nós não temos ainda uma IC de parapoliticologia, né, que precisa, eu penso. Então eu acho que assim, a gente está no caminho, eu acho que está tudo certo. 9 anos se passaram. 9 anos que o Valdo pediu para fazer o Conselho dos 500, mas tudo bem, né? A gente está aqui, a gente vai tentar ainda nessa vida, vamos ver se a gente consegue. A Ágora tem a pedra fundamental de 2011, tem até a foto, esqueci de trazer. Então, é tudo muito devagar no intrafísico. A gente não pode deixar perder as ideias, né? Eu acho que isso, estar em grupo, é bom, porque uns lembram os outros. Olha, lembra disso? Nossa, não lembrava. E, nossa, você falando agora, eu me lembrei. Então, eu acho que isso é importante. Uma experiência boa de grupo é essa. Uma coisa que entra dentro dessa questão do Estado Mundial, que eu comecei a analisar por mim, quando a gente consegue já deixar, por exemplo, eu tenho um problema com a mãe ou alguém da família. Maravilha, tem, mas eu tenho outros também que precisam de mim. Então, eu sou capaz de ir lá, ajudar, fazer alguma coisa, um projeto maior, às vezes até um mega projeto, e me empenhar naquele projeto para o outro, né, que vai pegar mais pessoas, e deixar aquela pessoa ali, porque ela vai, aquela confiança de saber que ela vai ser amparada, como se diz, por
dentro, vamos considerar por rolo, né? Eu já estou aqui fazendo um trabalho de assistência, automaticamente essa pessoa e a família também vai ser. Então, a gente já tem essa postura do que é alguma coisa a mais além de nós. Então, eu penso que, para mim, foi um balanço. Eu já sou capaz de pensar nesse Estado mundial, de pensar nessa megaforização, de pensar nessa megafraternização, porque se eu já quero, amanhã, ter capacidade de ter um campo onde eu faça essa megaforização, eu tenho que sentir isso. E sentir é saber deixar um pouco a minha família, as pessoas que me rodeiam ali, para fazer algo maior, né? Então, eu acho que dá para a gente ter um ponteiro aí, que eu acho que a gente já está aqui aqui dentro da Cognópolis já fazendo isso, mas dá para ter uma noção de como que a gente vai conseguir chegar lá, né? Então, eu acho que todos nós, gente, cabe a nós, né, escrever, debater, falar no assunto. Né? Aqui tem oportunidade, quantas tertúlias? Todo domingo tem tertúlia, todo sábado tem círculo, tem tertúlia todos os dias, à tarde, todos os dias. Né? As equipes da Enciclosapiens. Então, assim, é falar no assunto mesmo, debater para a gente amadurecer, não vejo outra forma. Marlene, assim, em relação ao que você colocou aí, eu acho que o que é mais difícil de entender é a questão da maxifraternidade em relação com os réus, né? Porque se a pessoa tem genuidade na assistência, né, na hora que faz assistência, você acaba se tornando vítima da com os réus, né? Mendigo, né? Então, tem que ter profissionalismo nisso aí, né? Às vezes, a com os réus você tem que conter, tem que reprimir, tem que dar uma bronca, né? A contenção, e vários fatores aí que, às vezes, vai ser benéfico com os réus ali, a reflexão, né, e a reciclagem. Então, uma transmigração, né, para outro planeta. Então, acho que não pode ter ingenuidade, né, na assistência à assistência com os réus, né? Então, acho Jamais. que eu falei tem que ter o tempo todo de profissionalismo. discernimento, né, Eduardo? Eu concordo com você, André, porque esse caso que eu trouxe foi muito didático, muito sincrônico. Eu falei numa aula, no dia aconteceu isso, em São Paulo, e no dia eu recebi o e-mail, a mensagem. Então, assim, a gente tem que estar muito atento com o que fala, né? É óbvio que eu tenho o meu discernimento, mas a gente não tem ainda os atributos, assim, tipo, né, quem escreveu isso foi o Valdo. Então, ele tinha lá o parapsiquismo dele para saber aonde ele podia botar a mão, né? Ele não falava isso, eu não boto a mão nessa cumbuca. A gente não tem muito, a gente então tem que ter mais cuidado ainda com a parassegurança, muito mais cuidado. Processo de parassegurança, desintoxicação energética, né, desassimilação, né, tudo isso, né? Acho que é importante, né? Tem que ter profissionalismo para ter ingenuidade. Marlene, só um comentário sobre isso, que a gente tem aquela ideia de que quanto mais evoluída a consciência, mais benévola, mais condescendente ela é, né? Mas tem uma pensata que eu sempre penso no Lex, que é o seguinte: ele fala que inexiste ingenuidade na comunex evoluída. Exato. Então, apesar das pessoas serem extremamente generosas, né, tem aquela compreensão que faz ela não ser mais ingênua, nunca. Perfeito, tem um limite. E tem a questão do paradireito também. Tem uma pensata que fala que o paradireito não tem melifluidade, melifluosidade, uma coisa assim, ou seja, não é água com açúcar. Né? A gente tem que ter muita lucidez. A própria questão da transmigração é muito, muito complexa. Né? É muito difícil a gente pensar uma pessoa conhecida, igual ele falou da transafetividade. Quando você chegar no extrafísico, talvez nós vamos deparar com consciências ligadas a nós que, primeiro, já foram transmigradas. Segundo, que estão para ser e que estão dependendo de um contato nosso para tentarmos pela última vez uma TARES, um contato mais aproximado. Entendeu? Isso a gente vai ter que ter muito gabarito assistencial. Assim, para mim, o processo de estado mundial só vai acontecer quando terminar a transmigração. Então, acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Porque perfeito. Quando as consréus forem para transmigração para outro planeta, eu acho que a questão vai vincar, né? Porque o Valdo trouxe aquela verpom da Ilha Prisão, ele falou assim, isso vai acontecer no final da Reurbex. Aí no final da Reurbex, pelo que ele falou, já teria tipo assim, porque o Estado Mundial não vai ser todo o Estado Mundial, vai passar por gradações. A maioria, tipo mais de 50%, vai estar lúcido. Ainda ele falou, o parapsiquismo vai ser visto de outra forma, quem vai governar vai ser evoluciólogos e serenões, eles já não serão mais anônimos, mas não tem jeito de você levar todo mundo direito ao mesmo tempo. Aí ficam os percentuais. Esses percentuais de pessoas que não conseguirem alavancar também não serão transmigrados.
eles serão... Tudo é gradativo. Eu penso que são percentuais, né? Num primeiro momento, igual ele falou, vai ser aqui na Cognópolis. O que a gente representa no planeta? Eu nem sei em termos percentuais. É 0,00000. Então, se a gente conseguir aqui esse proto-estado mundial, já será um percentual no planeta. Aí, na próxima vida, como vai nascer, ele falou, em 20 anos vai nascer mais de 1 milhão de intermissivistas. Quando a gente estiver nessa vida daqui a algum tempo, eu não sei quanto tempo, provavelmente já tem um percentualzinho maior. Daí a pouco a gente vai para o extrafísico, trabalha mais, né, como amparadores e vai inspirando mais as pessoas dentro desse contexto e vai aumentando. Então, eu vejo assim, que há um afunilamento. Eu não vejo que vai brotar 100% Estado Mundial daqui 10 mil anos. Eu não vejo. Eu acho que tudo é gradativo. Dando a politicologia, agora eu passo a entender por que não foi adiante um livro que eu tinha escrito sobre politicologia. Sobre o quê? Politicologia. Politicologia. Que eu colocava todos esses acontecimentos dos Conselhos dos 500, da democracia pura, Estado Mundial, Governo Universal, etc, etc. E me lembro que na frase enfática eu coloquei que o Estado Mundial seria introduzido paulatinamente durante séculos. Milênios. Então, agora entendo por que foi rejeitado, porque eu acho que ainda não estamos prontos. Precisamos mais debater primeiro para entender e começar a que esses... Primeiro aqui, né, Eucádio? Sim, o proto-estado mundial aqui, porque a gente é que fala nisso. Quem sim, mais que fala nisso? A manutenção e a regular funcionamento desses órgãos, como o Conselho dos 500, que eu consegui alguns dados dele e só porque participei da instalação, depois paralisou. E outra coisa também que me entusiasmou em 2015, quando houve o lançamento daquele país Liberland, lá na Europa, que parecia também uma semente do Estado Mundial, porque se afigurava que seria um grupo com ideias tipo Estado Mundial. Mas agora, recentemente, até eu fiz um artigo sobre isso, achando que era uma semente germinando o Estado Mundial. Mas a gente viu que, agora, recentemente, já houve até demissão de ministro, o presidente que se apresentou lá, não conseguiu nem entrar no território do governo, e já os países onde eles tomaram posse da terra, que eram 3 países lá da Europa, já estão contestando a posse do Estado Mundial. Então, está ficando difícil lá para eles introduzir ou levar adiante a ideia desse pequeno Estado que, segundo as reportagens que saíram na época, seria uma espécie de Estado Mundial, porque De qual país você está falando? Desculpa o microfone. O Liberland. Ah, Existe na internet dados sobre esse país. acho que você já falou dele, Inclusive, né? saíram reportagens nas revistas nacionais na época, em 2015, maio de 2015. Casualmente vai fazer 3 anos agora. E eu, então, fiquei curioso e comecei a pesquisar recentemente o que tem acontecido. Então, continuam eles lá querendo implantar o Estado Mundial lá, o país novo lá, mas já começa a ter objeção dos países, que são 3 países numa fronteira lá que ficou abandonada durante as guerras. Eles se apossaram 7.000 quilômetros quadrados e estão tentando, então, implantar uma nação que tenha essa ideia de princípios, né, do Estado Mundial. O que foi muito falado, e o professor Rafael Salles pesquisa muito, é sobre a Comunidade Europeia e a ONU, né, que tem alguns requisitos já de alguns cantões da Suíça. Alguns nortes do Estado Mundial, eles se juntam para uma determinada tarefa, para determinada conduta, mas ainda está muito incipiente, porque quem manda, na verdade, nós sabemos quem, né? Os Estados Unidos e mais uns poucos.
Então, mas eu acho que está tudo dentro do contexto, sabe, Elcardi? É aquilo que eu te falei, que extrafisicamente eu percebo que há um empenho muito grande para que o planeta alavanque logo essa política. E eu penso que ela já começou, porque se nós falamos do assunto, a gente já tem sinapse. Se já existe um verbete, uma proposta aqui dentro de um espaço físico, né, que é a Cognópolis, para ser implantado, ainda não tem, mas tem uma proposta que é viável, que a gente vai conseguir, pode não ser agora, pode ser daqui 20 anos, a gente não sabe. Vamos debater, vamos ver quem vai chegar muito intermissivista aí, novo, né, com muito interesse, deve estar com as verpons mais em dia. Então, vamos ter paciência e mega fraternidade com todos os colegas. Pode falar. Tu citou o caso do mendigo aí, né? De cuidar muito e fazer assistência para quem abre a porta. E dentro da politicologia é bom ver que tem muita figura bem apresentável que também é com os réus, né? E a nossa política está aí, a cada dia surgem mais exemplos de que isso é bem presente, assim, né? Eu concordo. Você estava desde o início? Não, né? É que eu falei de uma pensata aqui que o Valdo provoca as pessoas falando que a gente, para ter mega fraternidade, não pode fazer acepção de pessoas, deve abrir a porta, atender o mendigo como se você atendesse o seu melhor amigo. E ainda fala, pode ser o J. Cristo. Aí eu falei, olha, gente, eu sinto muito, mas eu não faço isso, eu não tenho gabarito assistencial e parapsíquico para tal. E no mesmo dia que eu falei isso, sincronicamente aconteceu, né, algo em São Paulo, nesse bojo, a pessoa foi assistir, ajudar e acabou sendo estuprada. Então, assim, tudo tem que ter muito discernimento, eu concordo com você. Ontem mesmo passou, até lembrei da Carol, que é pesquisadora aqui da lei da Maria da Penha, um advogado foi denunciado pela esposa, um ex-juiz, né, parece, né, foi denunciado justamente por violência doméstica. Ele ainda falava com ela, você não adianta ir procurar ajuda, porque você é uma Maria ninguém, né? Eu é que sou da ONU, não sei, da comissão da UAB, não sei mais de onde, eu sou ex-juiz, sou advogada, não sei isso, não sou aquilo. Então, assim, anos a pessoa sendo vítima de um assédio intrafísico, né? Um agressor, um assediador, tendo que compartilhar a cama e o corpo com o assediador. E não ter condição de denunciar, porque ele próprio já falava que não tinha jeito. Isso é muito sério, né? Se você olha a estampa, né? Tá? Concordo com você. Aí o que entra? O tempo todo eu falei aqui, a mega fraternidade é um atributo do mental soma. Ela não é do psicossoma. Ela exige uma psicossomaticidade sadia, mas ela é um atributo mental somático. Você tem que estar muito lúcido. Marlene, quando o professor Valdo falava do proto-estado mundial aqui, você lembra qual era a geopolítica que ele considerava para esse proto-estado de atuação? Mas, assim, abrangendo a tríplice fronteira ou só a gente... Cognópolis de intermissivistas. Leia o verbete, ele é bem claro. Ele fala que é para os intermissivistas aqui. É tipo assim, eu vou ser até um pouquinho... É o CAEC, entendeu? E seus condomínios, ele deixa bem claro, são as instituições conscienciocêntricas, os condomínios conscienciológicos e os colégios invisíveis são intermissivistas. É esse povo que se comprometeu. No meu entendimento, óbvio, eu até escrevo sobre o assunto no meu livro, óbvio, estou escrevendo, que tudo isso vai expandir, né? Nós estamos numa tríplice fronteira, não é por acaso. Isso tende a expandir. Você acha que, se a gente conseguir de forma exitosa, nós não vamos ser exemplos para o prefeito vir aqui e olhar o nosso modelo? Você acha que o prefeito, com uma prefeitura falida, prefeito que eu estou falando, gente, qualquer um que estiver ali em qualquer cidade, tá? Porque o Brasil todo, todas as prefeituras estão quebradas, de qualquer lugar, até do Paraguai. Não vai querer um grupo, um corpo de vereadores voluntários? Um conselho dos 500 que vai lá trabalhar
entendeu? Óbvio que vai querer. Isso aí é o que tem de mais avançado, né? E que os filósofos, o Platão já falava disso há 2.500 anos, e nunca conseguimos. Então, a obrigação é nossa nesse contexto pequenininho. A hora que tiver bem consolidada, porque nós não temos. Não adianta a gente fazer firula e fazer festa falando que tem, porque nós não temos. Né? A gente sabe disso. Nós não temos, nós não tivemos nem os 500 assinaturas para fazer o Conselho dos 500. Então, a gente ainda está longe dessa realidade. Eu estou falando Constituição de fato e de direito. A hora que tivermos isso e que tudo fluindo de uma forma homeostática, sem muitos conflitos, porque não tem como tirar todos os conflitos, porque nós somos pessoas humanas, né? E lidamos com consciência o tempo todo. Além dos nossos conflitos pessoais, nós temos das consciências que ficam o tempo todo querendo atrapalhar. E a gente tem que ter lucidez para não se deixar enrolar por eles. E vocês do Paradireito têm feito assim, um planejamento técnico de quais os passos que a CCCI teria que tomar para ir avançando nesse aspecto? Desculpa, Paty, o microfone não está bom aqui. Se você... Está dando para ouvir agora? Agora sim. Se vocês do Paradireito têm feito assim, um planejamento técnico para pensar os passos que a CCCI precisaria avançar para ir conquistando essa condição? Não, eu não pertenço a uma instituição mais do Paradireito. O que eu faço são as minhas pesquisas de acordo com o que o Valdo deixou escrito. O que ele deixou muito claro era a questão da constituição do Conselho dos 500. Ele chegou a falar, eu já o contei outro dia, ele falou mais de 100 vezes em 3 anos, que nós tínhamos que constituir o Conselho dos 500, porque a partir daí nós teríamos as retrocognições sadias em grupo. E aí nós seríamos um grupo coeso e um grupo harmônico, que sem isso a gente não conseguiria. Foi isso, a minha anotação é essa. Então, eu estou super disponível para ajudar a construir a Ágora, né, é um dos projetos que eu tento ajudar, e também a constituir o Conselho dos 500. Não vejo que tenha que necessariamente partir de uma instituição, não. Penso que pode ser projetos supra-institucionais, penso que pode partir da Unicim também. Carol, está quase acabando aí. Só a título de informação, a pré-IC, Liderologia, ela tem a base dela no Paraguai, aqui na cidade de Oeste. Pois é. Já extrapolaram Todo mundo sabe dessa informação, cognopolitas, né? Eu sei disso. Extrapolaram aí os muros cognopolitas, mas a Patrícia perguntou quanto à geopolítica que o Valdo deixou. Não foi isso, Paty? O que ele deixou é que, primeiro, teríamos que consolidar de forma bem harmônica aqui, para sermos exemplos para outras cidades, outros países. Óbvio que se as meninas já estão, aliás, o pessoal já está conseguindo, né, extrapolar esse muro, alvíceras para a IC, Liderologia, faço votos que dê tudo certo e que nós consigamos, né, isso é uma vitória grupal. Temos mais 3 minutos. É isso, Janete? Fala no microfone, Mercedes, por favor. Não tem? Passa para ela aí, Paty. Antes de eu passar para ela, eu acho que também a gente pode pensar no que tem acontecido agora em termos de Europa, né, que está tendo um movimento de pró-intermissivistas lá, de repente também é uma outra vertente, né? É uma vertente, mas eu penso, eu não quero pensar grande demais, não, porque já é difícil de constituir aqui. Se eu for pensar no Estrasburgo aí, vamos pensar no Estrasburgo só a questão dos intermissivistas que vão chegar. Eu não ponho essa mão na cumbuca para instalar Conselhos 500 envolvendo a Europa por enquanto, não. Sim, bom dia. Eu queria indicar que hoje, neste momento, há uma separação mundial de organizações, tipo tema nuclear, tipo separatismo, por exemplo, em Espanha, Catalunha já leva um tempão que quer separar. E também aqui, Santa Catarina estava falando que queria separar e tal. Quero dizer que nesse pensamento que
que es, vamos a decir mundial, porque son de varios países, ¿no? No es mundialmente, sino que de un país y de otro. Esa idea de separatismo no da como para pensar en un mínimo, ¿no?, de conjunción de los países, porque no sirve de nada que un país quiera tener un Estado mundial cooperativo, debatido, tal, si el resto no acompaña. Entonces, ¿cómo se contempla ese pensamiento de separatismo en lugar de unión? Y es a través de varios países, no solamente España y demás. Hay muchos, Estados Unidos, por supuesto, Gran Bretaña ya comenzó con la moneda, ¿no? Yo quiero ser distinto del resto. Entonces, ese pensamiento así, que es más, ¿sabes?, de propio país, no contempla os outros países. O nacionalismo exacerbado que você está falando, né? O patriotismo, isso vai contra o universalismo, isso não tem nada a ver com o Estado mundial. Esse tipo de separatismo, Mercedes, já existe desde que o mundo é mundo, desde que a civilização começou, né? Eu acho que faz parte. Se nós, enquanto intermissivistas, num grupo de quantos? 1000 pessoas, não estamos conseguindo, não podemos cobrar dos outros nada enquanto a gente não tiver o exemplo prático, teático, aqui nessa dimensão humana. É isso que eu penso. A partir da existência desse proto-Estado mundial, é que eu acho que as coisas vão se expandir, porque daqui parte para o extrafísico, e do extrafísico volta para o intrafísico espraiando. Tá bom, gente? Então, eu acho que aqui eu acabei, né? Já vai dar aqui 10h46. Queria agradecer muito pela oportunidade de debater um tema tão avançado aqui nesse tertuliário. Agradecer ao Eduardo por me presentear essa data, 13 de maio. Além de ser uma data muito especial para a minha vida pessoal, é uma data, né, Dia das Mães, Dia da Abolição da Escravatura. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia de hoje. Queria apresentar e convidá-los para a próxima tertúlia matinal, que é dia 20 de maio, próximo domingo. O tema para historiografologia, com a professora Milena Mascarenhas. Tudo a ver com o tema megafraternidade, porque não adianta a gente falar em megafraternidade só em interpares. A gente tem que voltar no passado justamente para fazer essa conclusão, né? Essa recomposição grupo kármica. Tá bom? Muito obrigada a todos, então, e bom domingo.